Até quando você vai viver uma vida que não é sua? É isso aí, começando o Desembaraxando, episódio 140, com essa pergunta para você. Até quando você vai ficar vivendo uma vida que não é sua? E para ajudar você aí, se você tá pensando em alguma coisa na sua vida, preste atenção agora nesse vídeo, nessa live aqui, não sai daí agora. E se lembrar de alguém depois, você encaminha, porque eu quero ajudar você nesse momento, Você que não tem vivido a sua vida. E fiz aqui, é claro, no meu caderninho aqui, umas marcações para a gente poder pensar. Caneta na mão, vamos pensar algumas coisas aqui, Muitas pessoas carregam culpas, carregam responsabilidades e carregam narrativas que não lhes pertencem. Tu deve conhecer alguém assim. Então, por exemplo, isso vai impedir a pessoa de viver a sua vida. Eu quero falar especificamente daquelas pessoas que não conseguem se distanciar da sua família de origem, se é que você me entende. Papai, mamãe, alguns irmãos, mora a avó, mora o tio, aquela família que você desde criança ainda vive, tá? Por um lado, há uma narrativa assim que critica, as pessoas que estão lá com os pais, porque há quem fique com os pais até acabar a vida dos pais e ele continua, mas tá tudo certo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu espaço que respeita o outro, mas outros não têm isso não. E aí é criticado como preguiçoso, é criticado como uma pessoa folgada, a pessoa molenga, e nem sempre é assim, tá? Existem várias configurações aí de pessoas que estão nesse enredo, até com ganho secundário, se beneficiando, sugando dos pais ali, que estão com certa idade. Aí é uma outra conversa. A conversa não é sobre esse modo aqui hoje, tá? Eu quero falar com aqueles que sofrem realmente porque não conseguem fazer um movimento. Então tem uma coisa acontecendo aí. Se você conhece alguém assim, fala para ela vir agora assistir aqui, ou agora ao vivo, ou depois gravado, lembra dessa pessoa e faz ela ver esse conteúdo aqui, tá? Do Desembaraxando. Então, por exemplo, marquei aqui. Algumas pessoas ocupam na família, então, lugares que não são delas. Sabia disso? Lugares que não são delas, são lugares de outras pessoas, Então, por exemplo, tem filhos que acabam se tornando pais dos próprios pais, mãe ou pai do próprio pai ou da própria mãe. E essa inversão vai ser muito complicada. E essa pessoa, que é o filho, vai virar aquele sustentáculo emocional, sustentáculo até financeiro. E uma coisa muito forte que eu vou falar aqui, alguns acabam até se tornando cônjuges. Cônjuges simbólicos da mãe e do pai. Tem filho que é casado com a mãe, ou filha, e filho casado com o pai, ou a filha. É um cônjuge simbólico. Então a pessoa não consegue sair desse lugar. Aí vai vir toda uma narrativa de chantagem emocional, da pessoa se achar culpada de não conseguir também sair dali, porque ela se acha culpada se ela sair. Tem muitos pais aí que acabam se infantilizando e colocam o filho nesse lugar de ser aquele que vai cuidar de todo mundo e ainda mais dos pais. Eu já ouvi gente falar assim pro filho, você está aqui com a gente e a sua missão da vida é cuidar da gente quando a gente ficar velho. Baracho, mas não é assim que funciona? É claro que os filhos vão fazer alguma coisa pelos pais, mas essa narrativa que a pessoa cresce com isso, tá entendendo? A pessoa introjeta um lugar que atrapalha a sua vida inteira. Esse lugar que ela se vê obrigada a ficar atrapalha ela de assumir outros lugares da sua vida, em relação aos seus sonhos, em relação ao que ela tanto quer, em relação à sua individualidade, em relação à sua singularidade, à sua essência. Então a pessoa vai começar a ficar presa numa culpa inconsciente, ou muito consciente também, Uma culpa, e a pessoa sente que ela não consegue, que ela não pode se movimentar, porque ela vai abandonar. Baracho, o que vai ser da minha família sem eu aqui em casa? O que vai ser dos meus irmãos e do meu pai e da minha mãe? Seus irmãos estão casados já, seus irmãos já estão com filho, já nem mora mais aí, mas aí fica... Eles sim sugam os seus pais,
leva para almoçar todo domingo na casa dos seus pais e não pensa nos seus pais, e você fica aí, pagando de tiozão, de tiazona. Aí esse lugar é complicado, tá? Então você se acha culpado que vai abandonar esse lugar. Ó, o que leva alguém a ocupar esse lugar? Vamos lá, olha só. As dinâmicas da família, a distribuição dos papéis da família, aí alguém fica lá meio para trás, a pessoa se identifica como aquele que vai se identificar com a dor dos pais, e essa pessoa fica ali movida a frases inconscientes, né? E ela começa a entender que ela tem que ser a adulta da casa, sempre abrindo mão de si mesma, de si mesmo para os outros, né? E a pessoa fica presa nisso porque se ela tomar uma postura de sair, de fazer sua vida, ela vai achar que ela vai perder o amor dos pais. Então com isso ela se liga a esse desejo dos pais. Então é um dilema da culpa que a pessoa carrega, né? Ah, como que meus pais vão se virar, minha família, meus irmãos, sem eu aqui nessa casa? Ué, eles se viraram antes sem você, sem ninguém, começou os dois, lembra? Começou os dois. Então essa culpa que a pessoa carrega acaba se tornando uma ilusão e a pessoa fica criada, movida por esse vínculo inconsciente, né? Então olha só, guarde isso. Assumir a própria vida não é abandonar os pais e nem ninguém. Não é abandonar ninguém, né? Nada disso. Mas é sair desse lugar, né? Esse lugar que nunca deveria ser dessa pessoa. Não é. Esse lugar é errado. Que se você está nesse lugar aí, ou você está ocupando um lugar errado, esse lugar não é seu. Então você não está abandonando ninguém. Você está só indo assumir o seu lugar. Então, como que eu reajo, Baracho? Guarde isso, ó. Reconheça essa posição que você está, que você ocupa nessa dinâmica da familiar. Não é sua responsabilidade consertar os seus pais ou a sua família. Uma coisa é todo mundo fazer a sua parte e ajudar. Não tem só um filho aqui, tem outros também, né? Permitir desejar, permita-se ter desejo e se conecte com o seu desejo. Dê espaço ao que é novo, dê espaço ao que é seu. Né? E pode ver, quando o pessoal da sua casa se incomoda com você, é porque você já está se movimentando em relação ao que você quer. Então viver a sua vida também é abrir caminho para que os pais, paradoxalmente, olha que chique, eles possam retomar o caminho deles. Seus irmãos também, a sua família, então aquela coisa toda, né? Viver a própria vida é um ato de responsabilidade consigo mesmo e não é egoísmo não, tá? Então para de ter culpa aí, se achar o cruel com a sua família, porque vai ter chantagem emocional, viu? Se prepara. Você falou que vai sair de casa, tomar teu rumo com a tua vida, fazer as malas, vai ter doença, vai ter desmaio, vai ter chororô, você fez o pessoal de casa ficar pior. Só espera, mas não tenha medo, não tenha medo. Olha essa frase final. Quando você decide viver a sua vida, você liberta não somente a si, mas você vai libertar também a história da sua família. Você vai viver a sua história e a família, cada um de modo individual, vai viver também a sua. Então, ó, é tempo de você, então, viver a sua vida. Tu já falou várias vezes que ia fazer isso e não teve coragem, não deu certo, no final alguma coisa aconteceu que te prendeu. Só que o tempo está passando. Como está o tempo, Baracho? O tempo está sol, está chovendo, está nublado, mas o tempo está passando também. Então, vá viver a sua vida. Você não está abandonando ninguém. Você só está deixando uma relação tóxica para viver a sua vida e cada um aí, ó, viver a sua vida também. Maravilha? Se você perdeu o começo aqui desse conteúdo de hoje, do Desembaraxando, volta para assistir. E se você conhece alguém que está precisando ver esse conteúdo do Desembaraxando, então você mande para alguém, recomende para alguém e só tenho a agradecer a você, tá bom? Beijo no coração. É isso aí. E até o próximo Desembaraxando.